2. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Para mim, essas perguntas de Paulo, elas não são tanto perguntas como afirmações. A mim, eu quero crer que Paulo está afirmando isso e não questionando aqueles irmãos, porque Paulo conhecia o coração daqueles irmãos e ele não tinha dúvida de que havia naquela igreja esses sentimentos. Então eu prefiro ler esse texto mais como uma afirmação do apóstolo Paulo, embora possa ser um recurso retórico aqui do autor. Verso 2: então, completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Paulo já sentia muita alegria por aquilo que aqueles irmãos demonstraram, mas ele está dizendo, completem, vocês podem fazer mais, vocês podem ir além, vocês podem ainda oferecer mais para me alegrar. Amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Não sejam egoístas. Agora eu quero que você preste atenção nestes versículos. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. Considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E a partir desses elementos que ele introduz, ele vai usar então Cristo como o supremo exemplo para que a gente possa copiar. Por isso o tema desta noite é sermos como Cristo e imitarmos Cristo nisso que ele descreve agora. Verso 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham Cristo como seu exemplo. Embora sendo Deus, verso 6, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto, de alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor. Aí vem o propósito do exemplo de Cristo, da sua humilhação, da sua glorificação, para a glória de Deus Pai. Tudo que Jesus fez e viveu tinha o alvo, propósito de ser para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que imitar o nosso Senhor. Então, Cristo é o nosso exemplo supremo. Cristo é o nosso exemplo supremo. Você e eu, nós temos que procurar ser como Cristo, imitar ao Senhor Jesus. Chegamos então ao capítulo 2, meus irmãos, mas vamos só fazer uma retomada do primeiro capítulo. Paulo escreve, verso 1 e verso 2, saudando a igreja de Filipos, aquela liderança constituída. 10 anos depois que ele passou e fundou a igreja, agora ele está em Roma, ele envia essa carta, ele saúda já uma liderança bem constituída, bispos, diáconos. Ele saúda aqueles irmãos com a graça e a paz de Jesus. E ele começa então falando sobre como ele era grato por aquela igreja. Paulo diz que guardava aquela igreja na sua mente. Ele fala, toda vez que eu penso em vocês eu me alegro. Paulo guardava aquela igreja no coração. Ele diz que tinha eles guardados no seu coração no verso 7. Paulo guardava aquela igreja nas suas orações também. Ele fazia diariamente orações por aquela igreja, e assim Paulo então demonstra a sua alegria. A partir do verso 12, Paulo convida aquela igreja a ser como pioneiros na proclamação do Evangelho. Ele está em Roma e ele está pregando agora para os soldados de Roma, e ele então convida para que a pregação ela possa ser o nosso grande desafio ministerial. E para isso Paulo usa as suas próprias prisões, dizendo, olha, eu estou preso, eu fui preso em Filipos, mas as prisões não me atrapalham, então nada impede de pregar o Evangelho. Ele motiva a igreja a pregar usando como exemplo as suas prisões. Nem os críticos de Paulo impediram ele. Pelo contrário, ele diz que alguém pregava por inveja, por vanglória, mas ele não tinha isso como uma afronta. Desde que pregue Cristo, que continue pregando. Nem mesmo, meus irmãos, a partir do verso 20 do capítulo 1, a crise de Paulo impediu ele de pregar o Evangelho.
Então Paulo usa esses ingredientes para motivar a igreja a continuar ministrando a palavra de Deus. E nós finalizamos o capítulo 1 na semana passada, onde Paulo então nos conclama a estarmos firmes nas trincheiras do Evangelho, não recuar diante dos inimigos, diante dos adversários. Ele usa como elemento central a coerência da vida cristã. Nós temos que buscar os valores do céu, somos cidadãos celestiais, vivemos a partir desses princípios. Paulo diz que nós não podemos nos intimidar diante dos inimigos, mesmo que a gente seja afrontado, a gente tem que continuar pregando a palavra de Deus, cooperando assim uns com os outros do Evangelho e com confiança de que Deus está conosco e Ele há de nos dar a vitória. Então, depois desse capítulo 1, depois dessa introdução, Paulo identifica também alguns problemas ali na igreja de Filipos. Eu já falei um pouquinho sobre isso no capítulo 1. A igreja de Filipos era uma ótima igreja, não tanto boa quanto a nossa, mas estava chegando perto da nossa igreja. Mas não significa que uma igreja boa não tenha problemas. A gente já falou um pouquinho sobre isso. E havia problemas na igreja de Filipos. E qual era esse problema, meus irmãos? A união da igreja estava sendo ameaçada e colocada em risco. Paulo começa o verso de 1 ao verso 4, especificamente no verso 3, dizendo: irmãos, não sejam egoístas, não pensem em vocês mesmos, não façam as coisas para glória própria. Então Paulo, conhecendo aqueles irmãos, diante dos relatos do Epafrodito que havia visitado, estava com Paulo em Roma, Paulo identifica ali que poderia ter essa situação na igreja, a união sendo ameaçada de fora pelos falsos mestres, pelos falsos pregadores, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, ameaçada pelas divisões dentro, capítulo 4, 1 a 3, as duas irmãs, lá a Evódia e a Sintique, elas tinham algum problema entre elas, e Paulo diz: resolvam o problema de vocês, não deixem que essa situação mine a união da igreja. Então os problemas eles podem vir de fora para dentro, e eles podem também surgir no nosso seio, de dentro da igreja. Por isso nós temos que ter cuidado, irmãos, zelar pela união, pela unidade da igreja e nos preparar para esses inimigos, tanto de fora quanto os inimigos que surgem de dentro. Quando a gente pensa em união, a gente tem que fazer uma diferença, queridos. A diferença que existe entre unidade e uniformidade. A unidade, ela parte do interior, ela parte do coração. A unidade é o vínculo espiritual, produzido pelo Espírito. Paulo começa questionando os irmãos, ou afirmando no versículo 1, há alguma motivação por estar em Cristo? Existe alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão do Espírito? Alguma compaixão da afeição? Então a unidade, ela brota do interior, ela brota do coração, ela é gerada pelo Espírito Santo, é uma questão espiritual. Agora, a uniformidade, ela vem de pressões exteriores. A uniformidade é a aparência. A uniformidade na igreja é quando todo mundo fala da mesma forma, todo mundo veste da mesma forma, todo mundo usa o mesmo jeito, o mesmo estilo. Isso é uma uniformidade vazia e vã. Não é isso que Paulo queria. Paulo não queria que todo mundo pensasse da mesma forma, falasse da mesma forma, vestisse da mesma forma. Não. Paulo queria que eles estivessem nas suas diferenças unidos em espírito. Cada um do seu jeito, da sua forma, com a sua cultura, com o seu histórico, mas todos pensando e estando espiritualmente unidos. Ele começa o capítulo 2 introduzindo esses elementos para depois chegar em Cristo como uma parte de solução para esse problema da unidade. Paulo parte da motivação espiritual para a unidade. Nós só seremos uma igreja unida se de fato espiritualmente nós estivermos conectados. Eu posso abraçar o irmão, eu posso cumprimentar o irmão, eu posso caminhar junto com o irmão, eu posso comer junto com o irmão e sem necessariamente estar unido realmente com esse irmão. As nossas relações, irmãos, sociais, elas nem sempre refletem e elas exemplificam, elas resumem o que é a verdadeira união na igreja. A verdadeira unidade, ela parte de uma motivação espiritual
que é a presença do Senhor Jesus. Os elementos que Paulo elenca aqui no versículo 1. Paulo fala sobre motivação por estar em Cristo. Paulo fala da consolação através do amor que o irmão Aralan compartilhou no começo do culto. Paulo fala da comunhão do Espírito. Ele fala de compaixão. Esses elementos é que promovem a união, a unidade no meio da igreja. Por isso, meus irmãos, desavenças revelam, acima de tudo, não problema social, não problemas de relacionamento. A desunião na igreja revela problema espiritual na comunhão. A divisão na igreja, a desunião na igreja é reflexo de problema na comunhão espiritual. E essas diferenças ou esses problemas espirituais, eles só são resolvidos no nosso coração. Eles só são resolvidos quando de fato o nosso coração estiver em ordem com Deus e aí depois em ordem com o irmão. Divisão dentro da igreja, problema na igreja, Paulo está dizendo, só se resolve com um coração em paz, uma resolução diante de Deus e um coração também em paz, resolvido, em ordem, juntamente com os nossos irmãos. E qual é a causa dessa desunião? Paulo avança um pouquinho mais. Ele no verso 2 diz, se eles desfrutavam daqueles relacionamentos, ele diz no verso 2, aumentem a minha alegria, concordem sinceramente, amem-se mutuamente, trabalhem juntos, a mesma forma de pensar num só propósito. E aí ele mostra então os elementos da desunião, verso 3, egoísmo, não sejam egoístas, não tentem impressionar alguém, a vanglória, o ego, o desejo de aparecer, sejam humildes, que é o contraponto do egoísmo, e aqui então ele já começa a apontar para Cristo como exemplo. Qual é o maior exemplo de Cristo, meus irmãos? É a humildade de Cristo, é o serviço de Cristo, é a negação de si mesmo que Cristo nos ensina. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes, considerem-se uns aos outros, mais importante do que vocês. Não se preocupem com os próprios interesses, mas se preocupem com os interesses alheios. Então aqui Paulo dá esta base, ele dá os elementos para resolver os problemas do nosso coração. O egoísmo, ele nasce do orgulho, conforme o verso 3. Quem é orgulhoso vai se tornar egoísta. E o egoísmo, ele abre brecha para a divisão. Para resolver o problema da divisão que havia na igreja, ou dessa ameaça de um começo de divisão, Paulo traz 4 exemplos no capítulo 2. Primeiro exemplo, o exemplo de Cristo, verso 1 ao verso 11. Segundo exemplo que ele traz, a sua própria vida, verso 12 até o verso número 18. Ele vai falar do exemplo dele. Depois ele fala do exemplo de Timóteo, do 19 ao 24. E o último exemplo do Epafrodito, do 25 até o final do capítulo 2. Então, nos próximos domingos, nós vamos ver Paulo trazendo exemplos para que nós possamos copiar o exemplo desses irmãos e assim nós podermos avançar na resolução dos nossos problemas internos ou precavendo-nos para que a gente não tenha esses problemas. E aí nós chegamos então, queridos, no verso número 5, que Paulo vai usar aqui esse cântico da época da igreja, apresentando o Senhor Jesus Cristo como o supremo exemplo para a humildade, que vai gerar a união, que vai trabalhar o perdão, a reconciliação e a paz para que a igreja avance. Amém? Qual que é o exemplo que Cristo nos dá? Basicamente 4 exemplos do Senhor Jesus. E o primeiro deles está no verso 5 e no verso 6. Paulo diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada em Cristo ou por Cristo Jesus. Então ele coloca Cristo como exemplo. Olhem para Cristo, aprendam de Cristo e copiem o exemplo de Cristo. Então ele nos aponta para o Senhor como exemplo supremo. E ele diz no verso 6: embora sendo Deus, ou em algumas traduções, coexistindo na forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse
se apegar. Notem, meus irmãos, que no verso 3, Paulo fala de egoísmo, fala de humildade, de não querer impressionar as outras pessoas, de não procurar os próprios interesses. E aí no verso 6, Paulo diz, olha, Cristo era Deus, mas isso para ele não fazia nenhuma diferença, no sentido de usar isso para se promover ou para ter glória própria. Ou seja, primeiro exemplo que Cristo nos ensina, pensar nos outros, não apenas em nós mesmos. A igreja de Cristo ela é composta por pessoas que pensam mais nos outros antes de pensar em si mesmos. Pensam mais em quem está ao seu redor do que pensam em si mesmos. E eu quero usar como um exemplo aqui as novas mamães, porque elas se sacrificam, elas se doam, passam noites em claro, perdem sono para que o bebê esteja bem. Esse é um bom exemplo de pensar mais nos outros do que em si mesmo. Jesus, ele abre mão de toda a glória, de tudo aquilo que ele poderia usufruir por ser Deus. Ele se esvazia de tudo aquilo porque ele estava pensando mais em nós do que nele mesmo. O homem Jesus não tinha orgulho de ser Deus. Mas hoje os homens, idiotas, desculpem a palavra idiotas, mas hoje homens idiotas querem ser Deus. Jesus, que era Deus, abriu mão disso. E muitos hoje querem ser Deus. Homens pecadores querem ser deuses. Os faraós do Antigo Egito se consideravam deuses. Quando nós olhamos no Novo Testamento, os César de Roma também se julgavam deuses. Quando a gente estuda lá o Apocalipse, a gente vai ver que as autoridades civis da época de João também se achavam deuses. Jesus, que era Deus, abriu mão disso. Mas os homens hoje, pecadores, eles querem se tornar deuses. Jesus não queria privilégios. Ele procura dividir esses privilégios conosco. Aquilo que ele tinha por ser Deus, ele abre mão e ele então faz tudo o que ele fez para que a gente pudesse ter um pouco desses privilégios, transmitir a nós alguns atributos comunicáveis de Deus. O Moisés que vai fazer esse concílio daqui a algum tempo, Moisés, os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Jesus, ele transfere para nós atributos divinos, porque ele pensava no nosso bem-estar. Jesus não queria para si esses privilégios, ele veio para dividir isso com todos nós, meus amados irmãos. Jesus, ele paga o preço na cruz, Jesus, ele se entrega na cruz para que ele pudesse então dividir esses privilégios. E aí eu quero dizer para você o seguinte: se você quer provar o caráter de alguém, faça a seguinte tratativa: dê a essa pessoa privilégios. Os privilégios provam muito mais o caráter do que poder, do que fama, do que glória. Sabe por quê? Porque os privilégios, quem os tem, pode usar para o bem dos outros ou pode usá-los para o bem de si mesmo. Então, se você quer provar o caráter de alguém, dê a esse cidadão ou cidadã privilégios. Se ele usar esses privilégios para o bem dos outros, ele é um cristão, ele é um crente em Jesus, é uma pessoa que de fato entendeu o Evangelho. Agora, se ele usar os privilégios para si, ele não é um cristão, ele não entendeu os princípios da palavra de Deus. E Jesus faz exatamente isso, ele tem privilégios por ser Deus, mas não usa para si, ele usa para o benefício dos outros. Jesus usou os seus privilégios para o nosso bem. E aí, por exemplo, se você compara Jesus com Lúcifer, Lúcifer quis o trono, ele quis ser Deus, mas ele acabou expulso do paraíso. Na mente de Lúcifer era: faça-se a minha vontade, porque ele quis ser Deus. Se você comparar Jesus com Adão, Adão quis ser como Deus. Não foi essa a proposta da serpente para o homem? Se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Adão quis ser como Deus. Ele pensou apenas nele, no seu próprio benefício. Ele não considerou o mal que ele fez para toda a humanidade. Se Adão estiver no céu e eu chegar lá, eu quero ter uma conversa séria com ele, Adão quis ser Deus, ele pensou só nele e ele desgraçou a humanidade inteira. Agora, Cristo não, meus irmãos. Cristo abre mão do próprio trono de Deus. Ele se faz homem, ele se humilha, ele morre na cruz, abrindo mão disso. Por quê? Porque ele não pensou nele, ele pensou em nós.
Na verdade, Cristo pensou assim: seja feita a vontade do Pai. Jesus fala isso em João, na sua oração, capítulo 17. Não faça a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, aquele que tinha privilégios e que poderia fazer a sua vontade, ou usar esses privilégios para o seu bem-estar, ele abre mão para abençoar as outras pessoas. Assim nós temos que proceder como o Senhor Jesus Cristo. O Criador se tornou criatura. Cristo, que estava lá no Gênesis criando todas as coisas, o Cristo de João capítulo 1, que era o Verbo, estava com Deus e era Deus, ele abre mão desses privilégios, ele se torna criatura. Mas hoje as criaturas querem se colocar no lugar de Deus. Hoje nós, criaturas, queremos alçar e tomar o lugar de Deus. O cristão não pode ser egoísta nem cobiçoso. Esse é o exemplo que Cristo nos dá. O cristão não pode ser egoísta, o cristão não pode ser cobiçoso, porque Jesus não considerou ser igual a Deus. Ele não se apegou a isso. No Novo Testamento nós temos mais de 20 menções de expressões que revelam um princípio de uns aos outros. Uns aos outros. Esse é o princípio do Evangelho. Uns aos outros. Não eu para mim mesmo. Não eu para eu. Não é esse o princípio do Evangelho. O Evangelho ele é uns para os outros. Por isso, o cristão que imita a Cristo, ele não pensa só em si. Ele pensa nos outros e não apenas nele. Amém? É fácil fazer isso, irmãos? Não, não é fácil. Mas o exemplo é Cristo, nós temos que copiar. Qual que é o segundo exemplo que ele nos dá? Verso 7. Servir e não ser servido. Olha o verso 7. Em vez disso, então ele se esvaziou dessa prerrogativa, desses privilégios. Em vez de usar esses privilégios, ele esvaziou-se a si mesmo. O que os teólogos chamam, da teologia da kenosis. Ele se esvazia completamente. Ele assume a posição de que, irmãos? De escravo. Ele nasceu como ser humano quando veio na forma humana. Então Jesus nos ensina o que, queridos? A servir e não ser servido. A vida, ela não é abstrata. A vida é prática. Servir abstratamente é fácil. Amar abstratamente é fácil. Declarar um amor abstrato é fácil. Mas a vida cristã não é abstrata, ela é prática, ela é concreta. Por isso nós temos que demonstrar amor e serviço de maneira prática. Nós temos que amar e servir de forma prática. É isso que Jesus nos ensina. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, porque ele queria praticar este amor. E ele nos dá este exemplo. 4 atitudes do Senhor. Ele se esvazia de si, dos seus atributos divinos. Ou seja, do céu para a terra. Ele estava no céu, mas ele abre mão, ele se esvazia e ele vem para a terra. Segundo ato de Jesus, ele esvaziou-se, ou ele encarnou-se, para sofrer as dores físicas, porém sem pecado. E aí nós temos então um Cristo que vem da glória para a vergonha. Da glória de ser Deus, ele se encarna e ele vai à vergonha, à cruz, à humilhação plena, como nós vimos no Evangelho de Marcos. Ele serviu através desse corpo. De Senhor, ele se torna servo. E talvez essa seja a maior lição que a gente pode aprender aqui. De Senhor, ele se torna servo. E quarto, ele levou esse corpo para a cruz, da vida para a morte. Amém, queridos? Então, do céu para a terra, da glória para a vergonha, de Senhor para servo, da vida para a morte. Jesus, ele não fingiu que ele era servo. Ele viveu como servo. Ele praticou o caráter de servo. João capítulo 13, lá na preparação para a ceia, o lava-pés. Jesus assentado à mesa com os seus discípulos, num dado momento ele se levanta da mesa, ele tira a sua roupa, pega uma toalha, enrola em volta da cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos.
Lavar pés naquele contexto cultural era o serviço do empregado mais rebaixado da casa. O pior dos empregados, dos escravos, fazia isso. Então Jesus, lá ele demonstra o seu caráter de servo. Ele mesmo diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, meus irmãos, é muito melhor você abrir portas do que esperar alguém que abra as portas para você. É muito melhor você estender a mão do que esperar que alguém estenda a mão para você. É muito melhor você dar um passo em lugar de esperar que as pessoas fazem isso para você. Será que nós estamos sendo servos mesmo ou nós estamos fingindo que somos servos? O verdadeiro servo, ele se espelha em Jesus Cristo, ele se esvazia, ele vai à posição mais humilde, mais baixa possível, porque é de lá que ele vai honrar e glorificar ao Senhor. Terceiro, verso 8, Jesus ele se sacrifica. Verso 8, Paulo diz assim, ele humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. A pior morte que existia naquela época. Os presos condenados de morte naquela época diziam, tomara que eu morra antes de ser crucificado. Porque era a pior forma de execução daquela época, meus irmãos. Era a forma mais dolorida, mais vexatória, mais vergonhosa possível. Então, Jesus, ele se sacrifica. Ele sabia que ia passar por tudo isso. E mesmo sabendo, ele abre mão de todas as suas prerrogativas. E aí nós temos lições importantes aqui, meus irmãos. Servir sem custar nada é diferente de pagar o preço através do nosso serviço. Servir sem custar nada é uma bênção. Servir sem esforço, sem sacrifício, sem botar a mão no bolso, sem tirar tempo, sem dedicar tempo, é muito fácil servir sem que nos custe nada. Agora, servir quando a gente tem que pagar o preço, é aí que de fato a gente demonstra o verdadeiro caráter cristão. Jesus não morre como um mártir, ele morre como Salvador. Ele morre para nos resgatar, para nos redimir. Ministério que não custa nada, nada realiza. Ministério que não nos custe alguma coisa, não gera fruto nenhum. Servir apenas para ter status, servir apenas para alcançar glória, servir apenas para estar em evidência, meus irmãos, não traz em si nenhum benefício espiritual para o reino. Por isso que este conceito é muito importante. Ministério que não custa nada, não realiza nada para o reino. Então, se você está servindo, saiba que vai te custar muito. Talvez tudo que você tem, tudo que você é. Porque aí sim, nós vamos poder então fazer algo para o reino e frutificar para o reino de Deus. A bênção, ela vem por meio do sacrifício. Jesus, ele nos abençoa por meio da sua humilhação, obediência, morte de cruz. Ele vai até o final do seu plano e no seu processo, no seu projeto de Salvador. Há um preço, meus irmãos, para honrar a Cristo. Entenda isso, se você quer honrar a Cristo, há um preço a ser pago. E esse preço não é dinheiro, não é questões materiais, é justamente o que Jesus fez, ser servo, é nos humilharmos, é nos dedicarmos ao Senhor. Veja o verso 17 do capítulo 2, Paulo dando o seu próprio exemplo. Contudo, o que Paulo diz? Me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Será que Paulo estava entendendo que o serviço, o ministério dele lhe custaria alguma coisa? Sim, Paulo sabia que o seu ministério lhe custaria a sua própria vida. Agora vai um pouquinho mais adiante, no verso 20, o exemplo do Timóteo, que a gente vai continuar vendo nos próximos domingos. O que Paulo fala para a igreja em relação a Timóteo, verso 20? Não tem ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Timóteo, ele de fato se preocupava com aqueles irmãos, com aquela igreja, era uma prova do sacrifício, do serviço desse homem, Timóteo. E ele ainda usa o exemplo do Epafrodito, verso 30. O Epafrodito que foi mandado para Roma pela igreja para ver como Paulo estava, levar uma oferta. E aí olha o que acontece com o Epafrodito, pois Paulo diz assim, ele arriscou a vida pela obra de Cristo. Nós já chegamos a esse
ponto de arriscar a nossa própria vida pela obra de Cristo? Não, acho que em nenhum momento eu fiz isso. Em nenhum momento eu corri risco de vida pela obra de Cristo. Nós estamos numa grande bênção ainda, meus irmãos, mas vai chegar um momento, quem sabe, de que nós vamos viver isso. O Epafrodito arriscou a própria vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim e o que vocês mesmos não podiam fazer. Esses homens entenderam que deveria se sacrificar para o serviço ao Senhor Jesus Cristo. Não é só por suportar sofrimento, mas é por oferecer o sacrifício que nós vamos agradar ao Senhor. Suportar sofrimento, meus irmãos, muitas pessoas suportam. Muitas vezes a pessoa faz greve de fome, a pessoa paga promessa, a pessoa faz loucuras. Se sacrificar, suportar dor, suportar sofrimento, qualquer ser humano pode fazer. Mas oferecer esse sacrifício como uma forma de agradar a Deus, aí é uma questão que só nós cristãos podemos fazer. Quando em amor, mais nós damos, mais nós vamos receber do Senhor. O verdadeiro sacrifício é em amor. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Ele deu o seu Filho único por amor a nós. Então, quando em amor nós nos entregamos como Cristo foi entregue, aí sim nós vamos receber a recompensa e o galardão. E esse é o último exemplo de Cristo, do verso 9 até o verso 11. Ele nos ensina então a fazer tudo para glorificar a Deus. Jesus, ele nos ensina a pensar nos outros e não em nós mesmos. Ele nos ensina a servir e não a ser servido. Ele nos ensina a se sacrificar para o ministério. E ele nos ensina que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Porque se a gente faz essas três coisas para a nossa própria glória, não serviu para nada. Não serviu para nada, é para a glória de Deus. Verso 9, por isso Deus o elevou ao lugar mais alto, de mais alta honra, e lhe deu o nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, debaixo da terra, toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? A glória de Deus Pai. Por que Jesus fez tudo o que ele fez? Para a glória de Deus, não para a sua glória. Por que Jesus sofre tudo o que ele sofreu? Para glorificar a Deus. Ele fez tudo para a glória de Deus. Esse é o remédio para contrapor a glória própria do verso número 3. Não sejam egoístas, não tentem impressionar os outros, sejam humildes, não considerem ninguém mais importante que vocês, porque quem faz isso é para a glória própria. Mas Jesus fez tudo o que fez para a glória de Deus. Então, pensar na glória de Deus, irmãos, é o remédio, é o antídoto para a glória própria. A glória de Jesus começa na sua ressurreição. Depois de padecer nas mãos dos homens, ele morre e ele é sepultado. Então, agora Jesus começa a ser glorificado pelo Pai. Ele é ressurreto, ele é assunto aos céus e ele agora senta à destra de Deus, de onde ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é exaltado como autoridade. Todo joelho vai se dobrar a Jesus. Seus joelhos vão se dobrar a Jesus. Até o joelho que está doente, pastor Cláudio, vai se dobrar a Jesus. Todo joelho vai se dobrar. Ou aqui agora em humilhação para a salvação, confessando Jesus como Salvador, ou no dia do juízo, de uma forma a reverenciar e reconhecer o Cristo como Senhor. Só que se isso acontecer forçadamente lá na glória, você não vai desfrutar do céu, você vai desfrutar da condenação. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Quer dizer então que todos vão para o céu? Não. Quer dizer que todos vão ter que se confessar e se prostrar, mas nem todos farão isso de coração para receber a salvação. Todo joelho vai se dobrar ao Senhor. Então, dobre os seus joelhos agora aqui, em devoção, em entrega, com sacrifício e em adoração ao nosso Deus. O propósito da humilhação e a exaltação é a glória de Deus. Meus irmãos, nós temos que viver para a glória, amém? Nós temos que buscar a glória de Deus, nós temos que nos esvaziar e procurar agradar o nosso Senhor. Viver submisso em serviço e em sacrifício glorifica a Deus e traz galardões.
galardões. Então, quando eu me sacrifico, quando eu sirvo, quando eu busco a glória de Deus, eu vou ter o galardão que é a recompensa. José, ele paga um preço muito grande lá no Egito, mas ele é recompensado. Quando nós vemos Davi com todos os seus erros, ele também paga um preço, mas ele é recompensado, se torna rei de Israel. Cristo é o nosso exemplo supremo. Nós temos que imitar Cristo em toda a sua humilhação, seu serviço, para que a gente possa glorificar também ao Senhor. Eu finalizo com 4 aplicações para a nossa vida diária. A primeira delas, cuidemos com o perigo da desunião na igreja. Irmãos, vamos orar, vamos clamar a Deus para que a nossa igreja ela não viva em desunião, porque desunião é fruto de egoísmo, de prestígio próprio, de interesses e de vaidades. A desunião só impera onde existem esses sentimentos. Só existe união onde existem pessoas egoístas, que buscam prestígio próprio, que olham para os seus interesses próprios ou para as suas vaidades próprias. Se nós não cultivarmos esses sentimentos, não vai haver desunião no nosso meio. Não vai haver desunião na sua família, na sua casa, se não formos egoístas, prestígio próprio, interesse próprio e vaidades. Qualquer ambiente de trabalho profissional, secular, qualquer realidade onde existam pessoas que se relacionam, se esses elementos estiverem presentes, o egoísmo, o prestígio próprio, interesses e vaidades, vai ter desunião. Mas se nós nos vacinarmos ou nos precavermos contra esses elementos, nós vamos viver em união, em paz, para a glória de Deus. Segundo, não podemos estar unidos com Cristo e em desunião com os nossos irmãos. É contraditório, meus irmãos. Não é compatível dizer eu estou bem com Cristo, eu estou bem com Deus, se eu não estiver bem com os meus irmãos. Eu não posso estar bem com Deus se eu não estou bem com alguma pessoa do meu círculo de relacionamento. Não tem como eu estar bem com o Senhor Jesus se eu não estou bem com as pessoas ao meu lado. Porque o cristão que anda com Jesus pelo caminho, ele precisa considerar que nesse mesmo caminho esteja o meu irmão. Andar bem com Jesus no caminho significa andar bem junto com o meu irmão também no caminho. Então é uma caminhada a 3. É eu caminhando junto com Jesus e caminhando junto com os meus irmãos. Porque se os meus irmãos não estão caminhando comigo, eu não estou bem com Jesus. Eu não estou bem com Jesus. Então, nós não podemos dizer que estamos bem com Cristo se nós não estamos bem com os nossos irmãos. Sabe aquela justificativa que as pessoas dão? Pastor, eu não estou indo mais na igreja, mas eu estou bem com Deus. Pastor, eu não estou indo mais no culto, mas eu estou orando em casa, lendo a Bíblia em casa, então eu estou na presença de Jesus, não estou em pecado. Eu acredito em partes, mas o final dessa história, dessa atitude, desse comportamento a gente sabe. A pessoa se afasta da comunhão, depois ela começa a se afastar de Deus e de repente ela está longe completamente de tudo e de todos. Terceiro, amar a Cristo é amar, mesmo que imperfeitamente, o nosso irmão. Se eu amo a Cristo de verdade, eu vou amar o meu irmão, mesmo que ainda com um amor imperfeito, mas eu vou trabalhar para aperfeiçoar esse amor pelo meu irmão. Significa que amar a Cristo, ou amando a Cristo, eu vou estar junto com o meu irmão, eu vou andar com ele, eu vou caminhar na sua presença, mesmo com alguma divergência, mesmo com alguma situação, mas eu vou procurar aperfeiçoar este amor. O nosso amor relacional não é perfeito ainda. O meu amor relacional com os irmãos não é perfeito. De vocês comigo, ou entre vocês ainda, talvez não seja perfeito, mas se eu amo a Cristo mesmo, se eu estou em paz com Cristo, eu mesmo que imperfeitamente, eu vou amar o meu irmão. Eu vou procurar aperfeiçoar e crescer nesse amor para com ele. E eu vou buscar viver em união. Muitas vezes a gente se alfineta, a gente se bica, né? Muitas vezes a gente se pega, mas a gente está junto, a gente não se larga. Por quê? Porque nós estamos juntos com um propósito, queremos agradar ao Senhor e nós temos que caminhar juntos para a glória de Deus. Então, amar a Cristo é amar, mesmo que imperfeitamente, o meu irmão e procurar viver em união. Paulo exorta as duas irmãs aqui da igreja de Filipos, a Evódia e a Sintique. Eram irmãs abençoadas.
Paulo vai dizer que trabalhavam muito para a obra do Senhor, eram um braço direito do Evangelho, faziam grandes coisas na igreja, mas tinham diferenças, irmão. Não é assim nos nossos relacionamentos? A gente também é assim, a gente também é falho. Então, mesmo com essas diferenças, nós temos que superá-las através do amor. E a última aplicação: viver em desunião é prova da ausência do dom do Espírito Santo. Se há desunião no nosso meio, provavelmente ali nesse meio não está a pessoa do Espírito Santo. Eu acho engraçado que algumas igrejas se vangloriam, né, de ter a presença do Espírito Santo, de falar em línguas por causa do Espírito Santo, de ter a bênção do Espírito Santo, mas são igrejas extremamente conflituosas. São pessoas que, né, são brigadas, pessoas que estão de mal uma com as outras. Então a desunião é prova da ausência do dom do Espírito ou de alguns dons do Espírito Santo declarado na palavra de Deus. A igreja, os irmãos que vivem em plena união, esses irmãos estão revestidos do Espírito Santo. Porque é, irmãos, o Espírito Santo que nos faz superar essas diferenças e divergências. Esse primeiro momento aqui do capítulo 2, nós temos que trazer isso à nossa memória. Cristo é o exemplo supremo de humilhação, de entrega, de serviço, de doação, de renúncia. E é isso que nós devemos fazer para que a gente possa caminhar juntos, de mãos dadas, para o céu. Amém? Pai, abençoe a sua palavra no nosso coração, que nós possamos olhar para Cristo como um exemplo supremo de humildade, de entrega, de serviço, de doação. Ele abriu mão dos privilégios, dos atributos divinos para o nosso bem. Ele abre mão de toda prerrogativa celestial para nos abençoar. Ele pensava mais nos outros do que em si mesmo. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele de fato praticou o serviço humildemente na cruz. E ele fez tudo para a glória de Deus. Se nós imitarmos esse exemplo de Cristo, também poderemos ser bênção para o reino de Deus. E a Deus, no dia do juízo, recebemos os galardões, a glória na eternidade, não aqui neste mundo. Abençoa a sua igreja, em nome de Jesus.